Epiladoras. A maior dificuldade para quem trabalha com a cera hidrossolúvel é o aquecimento e manutenção da temperatura dessa cera, não é mesmo? E eu, como epiladora profissional, vou te dar um mapa da mina de como eu procedo no meu estúdio, não errando no aquecimento e na manutenção da temperatura dessa cera. E para isso eu vou utilizar como exemplo a cera Pink Pitaya da Depil Bella. Vem comigo que eu vou te mostrar na prática, você nunca mais vai errar. Oi meninas, voltando por aqui na nossa aula prática. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana Bernardon, sou farmacêutica e especialista em epilação. O meu objetivo é te tornar uma epiladora de alto padrão, conhecendo todos os produtos, todas as ceras e todos os métodos de epilação. Então vem comigo. Se você já não se inscreveu no canal, já se inscreve por aqui, que a gente vai ter muito conteúdo enriquecedor para a sua carreira, tá certo? Então vamos começar aqui. No meu estúdio, eu trabalho com duas termoceiras. Uma maiorzinha, essa daqui é da Mega Bell, e uma menor, que é essa da ProWax. Essa daqui ela é bem levinha, então eu deixo sobre o meu carrinho auxiliar. E essa maior eu deixo sobre a minha mesa, a minha bancada. E o que eu geralmente, como é que eu faço aqui no meu espaço? Eu utilizo sempre duas ceras. Uma eu escolho uma hidrossolúvel para pelos grossos e uma outra para pelos finos. E eu coloco 1 hora antes da minha cliente chegar as duas ceras nas duas termoceiras para ficar numa consistência mais para líquida, ou seja, numa alta temperatura. E o que eu faço? De acordo com a minha intuição da cliente, se é uma cliente que eu já recebo aqui no meu espaço ou se é uma cliente nova, eu já faço uma seleção para pelos grossos, tá? Que a maioria das pessoas tem pelos grossos. Então o que eu faço? Eu pego essa cerinha que já está na forma líquida, pronta, por exemplo, para fazer o fracionamento, e eu deixo na minha termoceira maior sobre a minha mesa, a minha bancada. E o que eu vou fazendo? Essa termoceira aqui, que fica no meu carrinho auxiliar, eu faço utilização desses copinhos de café. E é aqui que eu vou fazer o meu fracionamento para garantir a biossegurança. Então eu vou pegando a cera daqui, que tá numa forma um pouquinho mais líquida, não tão líquida, porque senão demora muito no atendimento. Então o que eu faço? Essa daqui que tá aqui no carrinho auxiliar é onde eu vou deixar o meu potinho, tá bom? Meu copinho de café com a minha cera fracionada. Então eu vou trabalhando, eu vou pegando, fazendo a aplicação na minha cliente, e nesse meio tempo, se eu percebo que essa cerinha vai começar a perder a temperatura, eu coloco na minha termoceira. E eu gosto muito dessa. Por mais que ela esquenta muito rápido, né? Ele forma uma temperatura muito alta rapidamente, eu vou aqui, ó, e eu regulo. Eu coloco sempre no mínimo mesmo. Aqui acende e aqui eu coloco no mínimo, bem no mínimo, só para manter a temperatura. E sempre com essas folhinhas, tá vendo? Para proteger o copinho, porque ele é bem fino. Então se ficar aqui numa temperatura muito alta, ele derrete essa parte de trás e a cera ela fica toda na termoceira. Então eu coloco esse papelzinho protetor, essa folha protetora, e eu vou colocando aqui. E o copinho ele não fica largado aqui. Na verdade, eu coloco um pouquinho, enquanto às vezes eu tô fazendo um arranque dos pelos, eu vou colocando o papelzinho de TNT, eu faço arranque dos pelos e volto aqui para pegar o meu copinho. Então ele mantém a temperatura. Isso, pessoal, vocês vão saber controlando no dia a dia. Mas sempre, se for só para controle de temperatura na hora da passagem da cera na pele da cliente, você permanece na termoceira. E essa daqui, como ela é levinha, você consegue puxar o carrinho auxiliar rapidamente e você mantém a temperatura dessa cerinha. Eu gosto desses copinhos menores porque eu acho assim, ó, você vai pegando uma quantidade bem pouca de cera mesmo, na consistência ideal, e você já vai fazendo a aplicação. Então se torna muito mais rápido e você não tem perca do produto. Se fosse um copinho maior, mais alto, a cera ela vai ficando na borda e você perde produto. Então, o nosso intuito aqui como epiladora profissional é utilizar a menor quantidade de cera, de produto, mas que dê um resultado para a cliente. Então, assim, a gente tem que sempre se atentar ao arranque dos pelos para você conseguir utilizar uma quantidade suficiente, tá? Que não seja pouca, que você consiga fazer o trabalho, mas que você também consiga
economizar no material, porque o nosso lucro, nós somos empreendedoras, então a gente precisa sempre observar também o lucro em relação aos materiais, tá? Então eu vou colocando aqui a minha cerinha nesse copinho menorzinho e já vou aplicando na pele da minha cliente. Terminei tudo, raspei toda a cerinha que tá aqui, o que que eu faço? Eu venho aqui na minha termoceira maior e reabasteço, sempre com um palitinho novo. Então vai ficar um palitinho aqui e um palitinho que eu utilizo na minha cliente. Eu nunca utilizo, nunca pego a cera nova que tá aqui na embalagem principal, no frasco principal, pego a mesma aqui, coloco aqui e aplico na cliente. Não! Então aqui fica sempre uma espátula certa, onde eu pego, coloco aqui a minha cerinha e vou utilizar na minha cliente. Percebi que ela começou a endurecer, a perder temperatura, aí eu coloco na minha termoceira que fica no meu carrinho auxiliar. E é assim que eu vou fazendo, tá certo? Quando eu faço a preparação da cera e ela já tá na temperatura ideal, aqui no frasco principal, aqui a temperatura é sempre a mínima possível, porque é só para manutenção. Então a gente vai sempre observar a qualidade, né? Você tem que ter essa percepção de temperatura da cera, sempre numa consistência de mel nunca líquida. Quando você gira o palito, a cera não pode escorrer, tá? Ela tem que estar numa temperatura ideal. E fica aqui porque eu vou mostrar daqui a pouco, na prática mesmo, a consistência da cera e como é que eu faço aqui no copinho. Aqui eu só tô dando uma geral para você se ambientar, né, em relação à temperatura da cera e como é que você vai fazer para administrar as suas termoceiras, tá? Porque aqui eu não trabalho com micro-ondas, então eu trabalho só sempre com 2 termoceiras e eu consigo facilmente realizar dessa maneira, tá? Desde que você administre muito bem o seu tempo, de quando você começa já a aquecer a sua cera, a partir do momento que você deixa tudo preparado para você receber a sua cliente. Então agora eu vou lá, vou destampar aqui a minha cera e eu vou mostrar como é que eu faço esse derretimento e qual que é a consistência ideal da cera, tá sendo? Tá vendo, ó? Ela vem assim dura, tá vendo, ó? Tá bem dura. Eu vou colocar lá para vocês verem a temperatura que eu deixo na minha termoceira para eu ir fazendo o abastecimento do meu copinho, tá certo? Permanece aí comigo. Então, meninas, vamos ver aqui na prática como é que eu faço aqui no meu estúdio. Então, aqui tá a termoceira maior com a cera Pink Pitaya aqui dentro, ó. Eu só vou mostrar só para vocês verem a consistência. Essa daqui, ó, é o palito que eu vou deixar dentro mesmo do pote principal que tá com a cera aqui, ó. Tá vendo? Aí eu deixei já aquecendo na potência máxima, tá vendo? E olha a consistência. Vamos dizer que se a gente fosse fazer a aplicação na pele da cliente, a gente ia pegar um pouquinho dessa cera, né? E a gente ia rodar, tá vendo, ó? Tá vendo que ela demora para cair do palito? Ó, esse ponto tá ideal para aplicação, tá certo? Então a gente pode deixar um pouquinho mais na termoceira ligada para ele ficar mais líquido, porque a partir do momento que você tira a cera daqui e coloca no seu copinho que você fraciona, ele perde um pouquinho a temperatura. Então, ou você deixa na consistência certinha a cera e já coloca no copinho e já vai direto lá na cliente e já aplica na cliente bem rapidinho, para a cera não endurecer e você não perder produto. Ou você deixa bem líquido, coloca aqui um tanto que você acha que vai fazer aquela parte, né, para epilar, e você já pega e já faz o uso na cliente, tá certo? Então, ó, eu vou colocar aqui, como é que eu faço? Então, eu deixo aqui, ó, o palito, aqui dentro mesmo com a cera, e eu vou pegar, por exemplo, a quantidade certinha para utilizar na minha cliente. Então, ó, o que eu faço? Eu faço assim, eu rodo, e eu deixo cair aqui, por exemplo, a quantidade, tá vendo? Tá caindo no meu copinho, tá vendo? E essa espátula aqui, ó, ela vai voltar lá pra termoceira, tá? Que essa daqui não entra em contato com o copinho nem com a cliente. Aí com o novo palito, eu vou na cliente, faço a aplicação, mas tá vendo, ó, deixa eu até mostrar, ó, nessa temperatura, ela começa já a ficar muito solidificada, tá vendo? Então eu prefiro colocar ela numa consistência mais líquida, porque aí quando cai aqui ela já começa a perder temperatura,
quando eu chego na minha cliente já tá na temperatura ideal para utilizar. Enfim, se de repente aconteceu isso e eu perceber que a cera não vai deslizar, que não tá numa temperatura ideal, porque ela não pode estar muito fria e também não pode estar numa temperatura muito elevada, ela tem que estar numa temperatura de mel, mas que deslize. Então eu pego esse copinho e eu coloco na minha termoceira menor, tá? Que vai estar ligada no meu carrinho auxiliar, que fica ao lado da minha maca. Então facilita bastante. Eu deixo assim, ó, com o meu papelzinho protetor, coloco aqui o meu copinho e dessa maneira você controla aqui. Eu deixo sempre um pouquinho assim, ó, entre o on e o médio, como se fosse mínimo, porque daí ele não esquenta demais e também não sai o fundo do copinho, porque ele é bem fininho, tá vendo? Vocês podem fazer o uso desse tipo de copinho, que é o copinho de café, ou vocês podem fazer o uso de copinho de isopor. O copinho de isopor é um pouquinho maior, ele não é tão pequenininho quanto esse, mas também não perde tanta temperatura. Aqui no meu estúdio eu faço uso desses copinhos porque eu acho que eles são menorzinhos, então você já coloca a quantidade da cera ali, já usa rapidinho na cliente, eu acho ele muito mais prático, tá certo? Mas então dessa maneira eu faço o controle ideal e impecável na epilação. Gostaram, meninas? É assim que eu procedo aqui no meu estúdio, sempre trabalhando com as duas termoceiras, mas eu quero saber de você, se você faz uso de termoceira, quantas termoceiras você tem, se você faz o aquecimento da sua cera através do micro-ondas ou através de banho-maria, comenta aqui pra mim, eu vou adorar saber e também manter esse elo de comunicação com vocês, tá certo? Vou colocar aqui a cera de Pink Pitaya para caso você queira adquirir e das duas termoceiras que eu utilizo aqui no meu estúdio, tá certo? Então até a próxima, um beijão, tchau, tchau!